Nós sabemos que a Fórmula 1 é um grande laboratório, onde são desenvolvidos várias tecnologias que são inicialmente utilizadas nas corridas e posteriormente são até usadas em carros populares, como por exemplo os tão amados pedal shifts. Mas e se eu te dissesse que a McLaren desenvolveu um carro em 1996 com 4 pedais? Pois é, hoje falaremos do tão polêmico brake steer da McLaren. Eu sou Arthur e esse é o Auto Apex. A Fórmula 1 é um mundo onde cada milésimo pode fazer a maior diferença, e por isso são desenvolvidas algumas loucuras. Mas acho que a maior delas é esse sistema de freios que a McLaren desenvolveu entre 1996 e 97. Em 96, a McLaren corria com seu MP411, que era um bom carro. Ele terminou a temporada em 4º lugar no campeonato de construtores. Mas é claro que ele tinha problemas devido a alguns fatores de regulamento e projeto. Naquela época, os pneus não eram como hoje. Os pneus traseiros eram mais estreitos e os dianteiros mais largos. Esse tipo de característica deixava a traseira do carro arisca mais difícil de controlar, porque distracionava com mais facilidade nas entradas das curvas. E para quem gosta de Fórmula 1 assim como eu, sabe que sair de traseira consome mais pneu, situação nada ideal. Por esse motivo, o engenheiro Steve Nichols, também responsável pelo maravilhoso McLaren MP4-4, decidiu deixar o MP411 mais dianteiro, o que facilitava as saídas de curva, mas isso tinha um preço. Sair de frente significa reduzir a velocidade do carro para mantê-lo na trajetória. Então a questão era evitar as saídas de traseira e as saídas de frente sem perder velocidade. A solução que Nichols pensou foi genial. E se nós freássemos a roda interna da curva para solucionar nossos problemas? E foi isso que a McLaren fez. Para quem não entendeu o que eu falei anteriormente e não pegou como o sistema funciona, eu vou explicar de uma forma bem simples. Todos conhecem os carros de combate, popularmente conhecidos como tanques de guerra. Mas vocês já repararam como eles fazem curvas quando são de esteiras? A esteira do lado para que se quer fazer a curva, ou seja, a esteira interna, é travada, enquanto a esteira do lado oposto continua se movendo, empurrando o lado correspondente, enquanto o lado interno não se move. O que Nichols queria fazer era a mesma coisa, só que apenas em uma das rodas traseiras de cada vez. E para isso, fez-se necessário somente a adição de mais um cilindro mestre no carro e um cabo de freio no pedal até a roda que fosse travada. O sistema só podia frear uma das rodas, e por isso era escolhida por circuito, onde os engenheiros da McLaren achavam que iriam ganhar mais tempo. Por exemplo, em Interlagos, há 2 curvas bem lentas para a direita, a curva 8, a do Pinheirinho, e a 10, Bico de Pato. Nesse caso, valia muito mais a pena colocar a roda traseira direita para frear, porque aí eles ganhariam tempo. O primeiro a testar esse sistema batizado de brake steer foi Mika Häkkinen. Häkkinen ganhou desempenho quase que imediatamente com seu MP412, cerca de meio segundo em Silverstone, o que fez com que seu companheiro de equipe, David Coulthard, também se interessasse pelo brake steer de Nichols. O grande desafio de um sistema inovador como esse é a adaptação por parte do piloto. Ele basicamente tem que mudar sua forma de pilotar e coordenar seus movimentos com muita precisão para não perder tempo. Lembre-se, cada milésimo conta na Fórmula 1. No caso de Mika Häkkinen, essa adaptação pode ter sido menos complexa, já que ele operava a embreagem no volante com as mãos. Então, com a adição de mais um pedal, ele tinha 3 pedais para controlar na corrida, um acelerador, um pedal para os 4 freios normais e o pedal do brake steer. Já para Coulthard, a coisa era um pouco mais complicada, já que o escocês operava a embreagem com o pé ainda. Então no caso de Coulthard, ele tinha 4 pedais para controlar durante a pilotagem, uma coisa nada fácil. Algo que é interessante falar sobre essa adaptabilidade dos pilotos da McLaren é que eles tiveram que aprender a usar o pedal do brake steer ao mesmo tempo que aceleravam o carro. Essa ação deixava o carro mais equilibrado, já que, como você deve ter imaginado, o acionamento demasiado do brake steer poderia travar a roda interna da curva e fazer o carro rodar.
A ação de acelerar enquanto freia impedia isso. Os próprios pilotos disseram que após um tempo isso havia se tornado natural em suas pilotagens. A primeira vez que o sistema foi posto à prova de fato foi no GP da Áustria de 1997, 14ª etapa do campeonato. Apesar de Coulthard ter posto sua McLaren em 10º lugar no Qualify, Mika Häkkinen conseguiu se classificar em 2º lugar, atrás apenas de Jacques Villeneuve. Infelizmente, Häkkinen abandonou por problemas com o motor, e apesar de ter se classificado em 10º, Coulthard terminou a corrida em 2º lugar. Na etapa seguinte, o GP de Luxemburgo em Nürburgring, Häkkinen conseguiu uma pole position, algo que não acontecia desde 1993 com o mítico Ayrton Senna. David Coulthard havia se classificado na 3ª fila com o 6º lugar, mas após uma boa largada, ele pulou para o 2º lugar. Assim, a McLaren manteve a dobradinha por mais de 40 voltas, até que ambos tivessem que abandonar por problemas no motor. O intervalo entre as quebras foi de apenas uma volta. Não se pode negar o sucesso do projeto de Nichols. O carro havia de fato se tornado veloz, apesar dos motores não ajudarem muito. Antes mesmo do GP de Luxemburgo, o fotógrafo da Fórmula 1, Darren Reed, estava trabalhando em suas fotos após o GP da Áustria e percebeu que apenas um dos freios traseiros da McLaren estava incandescentes. Se já não bastasse esse fato deveras curioso, Darren também percebeu que isso estava acontecendo nas saídas das curvas, que naturalmente é o momento em que o piloto deve estar acelerando seu carro ao máximo. Então, com essas fotos e fatos estranhos, Darren levou as imagens para Matt Bishop, que na época era editor da revista F1 Racing. E após algumas deliberações, os dois chegaram, corretamente, à conclusão de que havia um freio extra no carro e precisavam checar isso. Os dois então combinaram a maior tramóia para tentar tirar uma foto de dentro do cockpit do MP412. Caso uma das McLarens abandonasse em qualquer uma das sessões do GP de Luxemburgo, Bishop ligaria para o fotógrafo, indicando o lugar exato onde os carros estariam. Lembra que em Luxemburgo, os dois pilotos tiveram que abandonar por conta do motor? Pois é, para o azar da McLaren e sorte de Bishop e Darren Reed, ambos os carros abandonaram, quase que no mesmo ponto. Era a oportunidade perfeita para uma foto, e foi isso que Darren fez. Ele inclinou seu corpo sobre o carro de Coulthard, mas não conseguiu ângulo para a foto por causa do volante. Porém, Mika Häkkinen não encaixou o volante de volta após sair do carro, o que criou a brecha perfeita para Darren, que tirou uma das fotos mais antológicas do automobilismo com essa imagem dos 3 pedais. A foto foi publicada na revista em novembro daquele ano, o que deixou Ron Dennis puto da vida. E claro que quase ao mesmo tempo, as equipes rivais entraram com um protesto na FIA. Em 98, o sistema ganhou novas atualizações, que o tornaram ainda mais eficientes. Projetado por Adrian Newey, esse mesmo malandro que é responsável por essa dominância absurda da Red Bull, o MP413 agora poderia usar o brake steer em todas as corridas. Isso foi possível por conta da adição de um seletor que o piloto manuseava selecionando o lado que ele iria usar em cada curva. Isso era mais trabalhoso para Häkkinen e Coulthard, mas também era necessário uma vez que caso houvesse qualquer aparato eletrônico, o sistema se tornaria totalmente legal. Logo na abertura do campeonato em Melbourne, os carros da McLaren fizeram uma dobradinha, colocando uma volta no 3º colocado. Claro que isso aumentou a pressão das equipes rivais sobre a legalidade do sistema. Mesmo em 1997, a FIA já havia inspecionado o sistema algumas vezes e chegaram à conclusão de que o sistema era legal, tendo em vista que ele não possuía nenhuma ajuda eletrônica ou estressamento das rodas traseiras. Mas após a dobradinha na abertura do campeonato de 98, a Ferrari reclamou novamente, alegando que a McLaren estava fazendo com que as rodas traseiras ajudassem na direção do carro. Esse factoide, aliado à infeliz escolha do nome brake steer para o sistema, que traduzido para o português significa freio de direção, a FIA baniu essa engenhosidade da McLaren, apesar de não ter nada a ver com o sistema de direção do carro. Mesmo com o banimento do brake steer, o MP413 ganhou 5 das 6 primeiras corridas. O carro projetado por Adrian Newey perdeu um pouco de desempenho no final da temporada, mas não foi suficiente para arrebatar Mika Häkkinen do seu primeiro título mundial. Apesar desse curto período de uso, o brake steer foi posto à prova e é, com certeza, uma das invenções mais geniais da Fórmula 1. Apesar da sua simplicidade, ele era capaz de tornar carros velozes e mais velozes ainda. E você, já conhecia o brake steer? Imagina só Coulthard ter que operar 4 pedais. Não devia ser nada fácil. Ainda mais em um carro a mais de 320 km por hora.
Se você gostou do conteúdo, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você sempre vai encontrar boas histórias automotivas. Eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.